E aí, galerinha, salve, salve. Espero que estejam todos bem. Então, seguindo nossas aulas, né, após termos estudado o tema 9, um tema bem pesado, né, bem difícil, mas extremamente necessário da gente lidar, né, conversar sobre, falar, problematizar, que foi a ditadura militar aqui no Brasil, né? Ditadura civil-militar. E dando continuidade, um tema também bastante controverso agora, né? Bem importante de ser compreendido, entendido, estudado, que é o nosso tema 10, né? Então, a globalização e neoliberalismo no Brasil. Óbvio que a gente não vai falar somente no Brasil sobre esses dois efeitos, esses dois fenômenos, globalização e neoliberalismo, porém a gente vai dar uma certa ênfase aqui no Brasil, que é a nossa realidade mais próxima, certo? Então, vamos lá. Os primórdios, então, da globalização, na verdade, eles são um tanto mais antigos que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, né, lá nas grandes navegações já chamados, né, quando os europeus deram início às navegações marítimas para outros continentes, né, principalmente os portugueses primeiro e depois os espanhóis, ali já tem um início de globalização, porque, né, conforme no século XVI, como diz, né, eles saíram para em busca da Índia, né, das Índias, como eles chamavam na época, chegaram à América também, chegaram até a Ásia, enfim, por exemplo, até o Japão, até a China, e começaram a abrir esse espaço, né, para essa expansão em nível global do capitalismo que nós teríamos dali a alguns séculos, né? Então, tudo tem um ponto de partida, obviamente. O capitalismo, né, começou a atingir o seu ápice após a Revolução Industrial, né, no século XVIII. Mas o pontapé mesmo nesse início foi dado aqui no século XVI, com essas grandes navegações e conforme, por exemplo, eles começaram a tirar as especiarias da atual Índia, né, e levar para outras regiões, né, aqui para a América, para a própria Europa, então aí já começa a ter um fluxo de globalização, né, com essas mercadorias que eles iam tirando. Então, quando eles começaram a tirar o pau-brasil aqui do Brasil, cana-de-açúcar, enfim, e isso já era um movimento de globalização com essas mercadorias, né, podendo girar por grande parte do mundo, certo? Aí, quando a gente chega no século XIX, né, durante o imperialismo, já com nós estudamos, né, lá no primeiro tema, no início do ano, imperialismo e neocolonialismo, a globalização ela muda de cara, né, de faceta, de forma e passa a se caracterizar pela expansão do capital financeiro, né, e pela divisão do mundo entre os produtores industrializados e os fornecedores de matérias-primas, que seriam países agrícolas, que pouco mais adiante, né, seriam países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, justamente, né, sob os efeitos da Revolução Industrial, que eu já comentei agora com vocês, né? E a gente pode mencionar, né, por exemplo, as ferrovias, a eletricidade, o telégrafo, que surgiram no século XIX, né, em decorrência desse avanço tecnológico todo que a Revolução Industrial trouxe. Então, o capital financeiro ele começa a ter um investimento, né, de alguns países em outros países. Porém, obviamente, que não era um investimento positivo para os países agrícolas, né, fornecedores de matérias-primas, porque não era um investimento que visava desenvolver, de certa forma, esses países, mas somente de extrair desses países, né? Isso também estudou lá no tema 1, né? Mas como nós já estamos no 11, então é importante sempre relembrar, né? Certo? O capital financeiro é esse, né? Que financia construções, enfim, empresas, nesse caso, as extrações principalmente, né? Nesses países agrícolas, chegava a ter algum tipo de eletricidade, telégrafo, ferrovias? Sim,
porém era com o objetivo de dar andamento nessa exploração e que pudesse se escoar essa produção. Escoar quer dizer o quê? Dar vazão, né? Dar mobilidade, dar movimentação. Então você extrai essas riquezas naturais, nessas matérias-primas, e faz o quê com elas para que elas cheguem até a Europa, né, desses países produtores industrializados. Tem que haver meio de transporte. E nem sempre eram próximos de rios, né, ou até mesmo do mar, da região litorânea, para que já fossem colocados, né, em navegações e embarcações e levados até a Europa. Então, tinha que se haver nessas ferrovias, consequentemente, eletricidade, né, posteriormente, e a questão do telégrafo para que toda essa exploração fosse feita de maneira mais intensa e para os países exploradores de maneira ainda melhor, né, mais otimizada, certo? Então, chegando aqui na contemporaneidade, né, nessas épocas mais recentes, até mesmo atuais, a gente tem a partir da década de 1980 um avanço tecnológico muito intenso, né, com as revoluções tecnológicas que nós temos acompanhado a partir da terceira revolução industrial, que assim convencionou-se chamar, né, a informática vindo muito forte com isso, e a gente tem, né, uma questão do barateamento de vários produtos, justamente porque eles se tornam globais, né, de, de grande alcance. Então, a gente tem uma concorrência muito forte entre as empresas e essas empresas elas têm que buscar formas de chegar até o público. E normalmente chegar ao grande público significa baratear os produtos, certo? Então não são todos, por exemplo, que têm condições de comprar celulares de 4, 5 mil reais. Isso é uma realidade para poucos. E mesmo aqueles que tentam fazer isso, né, enfim, parcelam em inúmeras vezes e não é algo fácil de se obter. Então, tem que ter um barateamento. Então, carros, por exemplo, nem todos podem comprar carros de 60, 70 mil reais para cima. Tem que ser um carrinho mais barato, né, que atenda às necessidades da pessoa, porém as necessidades financeiras também, o quanto a pessoa pode pagar. Então, esse barateamento de vários produtos, ele tem uma parte positiva, que é justamente as pessoas terem acesso, né, e o maior número de pessoas ter acesso a diversos bens de consumo, né, desde alimentação, vestuário, tecnologia, porém tem uma outra face aí que a gente vai ver já já, né? Então, a gente tem algumas características da globalização. E só para a gente pular aqui para chegar nessa parte, por exemplo, a gente tem aqui, né? A ideia de globalizar a economia também torna globais a exclusão, a exploração e a pobreza. Por quê? A gente está falando do barateamento dos produtos aqui, certo? Então, se barateia o produto, automaticamente você tem que baratear a produção desse produto. E aí uma pergunta, né, retórica, quer dizer, ela já traz a resposta consigo. Para baratear o produto, o produtor, né, capitalista, ele vai deixar o produto tão barato a ponto que ele não receba nada por ele? Porque se ele baratear demais, ele vai ter um custo com a produção daquele produto, certo? Teoricamente, ele vai vender acima e bem acima do custo de produção para que ele tenha o lucro. Então, normalmente, o que acontece? A exploração, nesse caso, acaba sendo com os trabalhadores, porque o capitalista não vai perder o lucro, certo? Então, aí a gente tem uma redução de salarial, de condições de trabalho, de benefícios, né, que são concedidos, que são pagos a esses trabalhadores. Então, desde a pessoa que faz a extração da matéria-prima até aquele que trabalha na indústria, né, trabalha diretamente na empresa fabricando isso, né? E aí a esse, né, movimento a gente dá um nome, por exemplo, no marxismo de mais-valia,
Quer dizer, a mais-valia é isso, né? É o quanto o dono, né, o empresário capitalista ganha em cima do trabalhador. Que aí também entra um outro conceito na teoria marxista chamado de alienação do trabalho. Porque na alienação do trabalho, por exemplo, aquele que é o produtor, é o trabalhador, dentro desse movimento de exploração da mais-valia, né, no qual o capitalista ele ganha todo o seu lucro em cima do trabalhador, da exploração desses trabalhadores, nessa ideia, né, de exploração por ocasião da alienação de trabalho, é isso. Normalmente os trabalhadores eles nunca terão acesso ao próprio produto que eles fizeram. Então vamos supor, o trabalhador que trabalha numa montadora de carros de luxo. Ele teoricamente receberá um salário melhor do que trabalhadores que trabalhem na montagem, na fabricação de carros populares, certo? Teoricamente, sim. Porém, aquilo que ele recebe nunca vai ser o bastante, nunca vai ser o suficiente para que ele possua aquele mesmo carro que ele está produzindo. Senão, o capitalista não tira o lucro dele. Então, normalmente, essas pessoas não vão ter esses carros que elas fabricam, né? Então, de marcas, por exemplo, Porsche, BMW, né? Se a gente for citar Ferrari, enfim, Maserati, eles nunca terão carros assim. Eles terão outros carros, né, que são mais baratos, justamente pelo poder salarial que eles não têm. Porque o capitalista, dono da empresa que eles trabalham, tem que ter o lucro e esse lucro é tirado em cima do trabalhador, certo? E aí, né, pode gerar pobreza, enfim, essa exclusão, justamente porque as pessoas não têm acesso àquilo que elas mesmas produzem, né? Então, voltando aqui às características da globalização, a gente tem essas questões, por exemplo, acesso à livre informação, que anteriormente era controlado pelo Estado, quer dizer, pelo governo. Com a globalização, quer dizer, hoje em dia a gente tem acesso na palma da mão, né, com celulares, smartphones, tablets, computadores, enfim, televisão, né, tem vários canais para quem pode pagar uma TV a cabo. Então, a gente tem acesso por onde quiser, na hora que quiser, né? A gente não precisa mais ficar dependente do Estado. A gente tem um movimento também, né, de redução de tarifas alfandegárias, né? Por exemplo, a questão da redução das taxas de exportação e importação, né, que aí aumenta o comércio entre as nações, que é justamente uma das ideias da globalização, que é tornar esse fluxo, né, de produtos global, então com alcance ao mundo inteiro. Basta ver que aqui no Brasil, por exemplo, né, como nós não somos um país desenvolvido ainda, a gente acaba tendo que usar marcas estrangeiras. Então, geralmente vai ser dos Estados Unidos, da China, Japão, e aí, né, em menor número da Europa. Então, a gente tem engatinhado nesse processo, né, mas as tarifas alfandegárias reduzidas, de fato, faz com que nós tenhamos acesso mais facilitado a bens importados, né, a produtos importados, independente de quais sejam, né. E aí tem uma questão, por exemplo, logo no início da globalização, dos anos 80, 90 e 2000, a gente observou o quê? Uma falência muito grande de empresas de pequeno porte, porque elas não possuíam poder financeiro para investir no próprio crescimento. Então, quer dizer, contratar empresas de propaganda, ter que pagar propagandas na televisão, em jornais, no rádio, porque era extremamente caro, né? Porque eram os únicos meios de comunicação, né? Ou então, propaganda na rua, com outdoor. Porém, a gente sabe que isso vai decaindo, né? Vai decrescendo, vai diminuindo o número de pessoas que têm acesso àquela informação, àquela imagem que vai vendo, né? Então, por exemplo, no rádio, entre rádio e TV, a TV tinha mais alcance, né? Tem mais alcance até hoje do que o rádio, do que o jornal impresso também. Então, que um outdoor na rua, né, normalmente as pessoas não reparam tanto assim na correria do dia a dia, então fica mais complicado reparar. Agora na televisão as pessoas reparam, né, as pessoas param para assistir televisão. Então, o retorno era maior, porém, o
custo de se pagar isso também era maior. Então essas empresas não tinham como se manter tão facilmente. Porém, né, a partir dessa década, principalmente aqui no Brasil, depois de 2015, 2016, né, elas começaram a conseguir acompanhar o ritmo do mercado, porque as redes sociais, né, o advento, esse fortalecimento das redes sociais começou a ajudar muito essas empresas. Então, hoje em dia, você pode anunciar via WhatsApp, via Facebook, né, via Instagram, enfim, de uma maneira muito mais facilitada e com alcance enorme, gigantesco, né? Então essas empresas de pequeno porte, obviamente, né, que elas ainda têm desvantagens em relação às empresas de grande porte, porém, já é um abismo bem menor. E isso ajuda com que essas empresas sobrevivam e consigam até crescer, inclusive, né? Então, as redes sociais facilitaram muito nesse sentido. Então, essas grandes empresas, hoje em dia, já conseguem se manter de uma maneira melhor e até ter um alcance maior também. Enfim, os aplicativos, né, de alimentação, né, como iFood, Uber Eats, né, e outros tantos também ajudam consideravelmente essas empresas, né, por exemplo, no ramo da alimentação e outros aplicativos que trabalhem com outras empresas. Hoje em dia a gente tem até aplicativo, por exemplo, de serviços, né, gerais, de prestação de serviços, né, como de encanamento, né, de eletricistas, onde você não precisa mais ser atrelado a uma empresa, você pode gerar sua própria microempresa, prestar serviço para esses aplicativos e conseguir trabalhos, né? Então isso facilita muito, com toda certeza. O que anteriormente não seria possível, porque quem conheceria a sua microempresa? As empresas maiores acabavam levando muito mais vantagem, né? Aí a gente tem aqui, né, como estou dizendo no quarto tópico, a formação dos gigantescos grupos econômicos a partir da fusão de várias empresas, né, inclusive com a absorção das pequenas, né, ou empresas menores por empresas maiores, grandes corporações. A gente vai ver esse efeito já já. Então, essa absorção, quer dizer, a fusão é a compra, né? Quando uma empresa maior vai comprando outras menores ou não tão gigantescas, né? Não tão grandes, sem o mesmo poder que ela, e ela vai se tornando uma gigantesca, né? Empresa, certo? Então, tem as empresas multinacionais que atuam em vários países, eu vou falar multinacionais, obviamente, né, de muitas nações, de várias nações, então elas não se restringem, não se limitam a um país só, elas se expandem continentalmente, mundialmente, né, ou em diversos continentes, né? Então isso é uma empresa multinacional. A gente teve também a constituição e tem das empresas transnacionais, que é como se fosse uma espécie de fábrica mundial, né? Aproveitando-se da mão de obra barata de alguns países. Porque qual é a questão? A multinacional, ela pode não ter fábrica em diversos países. Ela pode ter a fábrica ali no continente, por exemplo, né, em alguns países, ou até mesmo em um país só, e expandir a sua marca de maneira global pelo planeta todo e exportar a partir dali. Só que talvez ela perca um pouco justamente por conta das taxas a serem pagas, né? E o custo que se tem do transporte, né? Da logística desses produtos. Então é muito mais interessante ela ter fábricas, pelo menos em cada um dos continentes. Ou em continentes próximos, né? Porque aí essa questão do transporte, né, da logística desse produto diminui consideravelmente. E é isso que normalmente elas fazem. E elas normalmente não terão empresas, por exemplo, uma nos Estados Unidos, uma no Japão, uma na Alemanha, porque a mão de obra é mais cara. Então, normalmente é feito isso em países de mão de obra barata, por exemplo, no Brasil até Tailândia, Vietnã, China, porque são locais que a mão de obra de fato é mais barateada. Então, isso faz o quê? A gente volta na mais-valia, né, na alienação do trabalho, e isso aumenta consideravelmente o lucro dessas grandes empresas, né, capitalistas, certo? Que quanto menos se paga aos trabalhadores e menores forem as condições de trabalho, né, os benefícios,
pagos a esses trabalhadores, consequentemente, essas empresas têm mais lucro, certo? Por terem custos menores. A gente tem a introdução, né, a exportação de diversas práticas e costumes estrangeiros pelos países, que aí a questão do imperialismo ela aumenta consideravelmente, só que a gente não tem mais aquele imperialismo com colonialismo, né, que a gente estudou, por exemplo, no neocolonialismo, não tem mais a invasão física daquele país para impor a força, os costumes de um outro país, né? Isso acaba acontecendo de uma maneira muito mais sutil, até mesmo imperceptível, como é o caso aqui do Brasil, por exemplo, com a influência, sobretudo, dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos não precisaram entrar aqui com tropas, invadir, né, colonizar, dominar, escravizar, impor os costumes. Não, simplesmente nessa ideia né, da globalização, do capitalismo, né, e desse imperialismo muito mais suave, isso aconteceu bem naturalmente, né? Sem nenhum tipo de problema para os Estados Unidos. Então, por exemplo, se a gente quer fazer um curso de idiomas, né, para ter uma colocação melhor no mercado de trabalho, a gente tem que fazer o curso de inglês, porque é o idioma que é mundialmente mais falado, então automaticamente ele aumenta as chances, né? Porém, essa questão do imperialismo fica visível. Então, a questão musical, enfim, né, os estilos, o rock, o rap. Anteriormente, a bossa nova brasileira foi influenciada. Então, é muito difícil a gente ver, por exemplo, tem um caso, mas a MPB, né, o samba, influencia muito menos mundialmente do que esses ritmos, né, provenientes, né, originários dos Estados Unidos. Então, as calças jeans, por exemplo, criação dos Estados Unidos e por aí vai, né? Então a gente tem uma série de questões, né, dos Estados Unidos que vão ultrapassando essas fronteiras dos Estados Unidos e chegando fortemente até nós. Basta nós vermos como a eleição dos Estados Unidos foi tão importante para nós, né? O acompanhamento dessas eleições, porque é a nação mais importante do mundo? Sim. É a nação mais poderosa, é a principal potência mundial? Sim. Só que a influência deles também política, cultural, econômica é muito forte. Então, por isso que a gente acaba acompanhando também essas eleições dos Estados Unidos, certo? Esses grandes conglomerados aqui que eu estava comentando com vocês, é importante a gente ter em mente algumas questões que se apresentam para nós, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui para a gente de fato ter uma ideia de como essas empresas elas agem, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui rápida no site de uma empresa chamada PepsiCo, que é a empresa originária que faz a Pepsi. E aí nós temos aqui as marcas da PepsiCo, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, eles começaram com refrigerante, né? E depois viraram Pepsi Company, né? Então a Pepsi Company ela tem uma enormidade e uma diversidade de produtos que a gente não pode nem imaginar. Então aqui tá meio cortadinho, por exemplo, a gente tem a Pepsi. O Gatorade, né? Mundialmente conhecido, também é da Pepsi. Aquela aguinha lá, né, saborizada H2O, também é da Pepsi. O chá, o Lipton, também é da Pepsi. Águas de coco, né, como essas duas aqui, né, também são da Pepsi. Então, olha só como eles foram absorvendo outras marcas. Gatorade era uma marca, Pepsi Company comprou, né? A Lipton era uma marca independente. Aí a Pepsi Company, que era uma marca maior, foi e comprou. E assim com essas duas águas de coco aqui também. Aí nós vamos, por exemplo, aqui para esses biscoitos. A Quaker, né, aquela aveia Quaker famosa, que também vai estar aqui, né, no caso, também é da Pepsi Company. Ela comprou essa aveia Quaker, né? Os biscoitos Mabel, né, super antigos aqui, né, tradicionais aqui no Brasil, a Pepsi também comprou. A marca Todd, né, que a gente tem aqui também, né, o Todinho, né, o Todd em pó, juntamente com os cookies da Todd, a Pepsi também comprou.
Então, perceba como ela vai agindo em vários ramos. Quer dizer, ela age no ramo da alimentação. Mas não ficou só na Pepsi. Ela comprou outras bebidas. Mas aí não ficou só nas bebidas, veio parar de biscoitos, veio parar de nutrição aqui, né? Com o Toddy, Todinho, enfim, até o mágico. Porque se a gente pega o Toddy, por exemplo, ele é um chocolatado mais caro. Aí lembra aquilo que a gente comentou de tornar acessível para a população? O mágico, ele é mais barato. Então, a Pepsi Company ela consegue atingir assim dois nichos, como costumamos chamar, né? Ela atinge dois segmentos, né, diferentes, dois grupos diferentes. Quem não tem dinheiro para comprar o Toddy, que é da Pepsi, às vezes pode querer comprar o Mágico, que é mais barato, que também é da Pepsi. Então a Pepsi ganha dinheiro das duas formas, com o mais baratinho ou com o mais caro. Ela não deixa de vender o produto, mesmo que a pessoa seja com poder aquisitivo um pouco maior ou um pouco menor. E a gente tem uma série de snacks, né, de salgadinhos, como a gente chama, Doritos, é da Pepsi, Lay's, super, né, famosa mundialmente e tal, tá até aquela propaganda do Messi, né? Quer dizer, pagar um Messi para fazer uma propaganda não é coisa pouca, viu, gente? Então, né? Ruffles, da Pepsi. E aí, quer dizer, todos Delma Chips aqui, né? Porque a Ruffles, os Cheetos, enfim, todos esses aqui são Delma Chips. Então percebam que a Pepsi comprou a empresa que faz o Doritos, que agora eu não vou me recordar qual é, comprou a Lay's, comprou a Elma Chips, que é uma gigante aqui do Brasil, né, de salgados. Então tudo isso daqui da Elma Chips, né, automaticamente passou para a Pepsi. O Torcidinha, né, super famoso aí e tal também, que não é da Elma Chips, né? Uma Chips vai até aqui, até o ovinho e tal. Torcida, né, da Pepsi. Fofura, que né, vários de vocês aí compram, tal, curtem, gostam, né? Enfim, ou se não gostam hoje em dia, já gostaram em algum momento da vida. Também é da Pepsi. Tipo, eu não sabia. Eu fiquei sabendo pesquisando para essa aula de vocês. Porque nas aulas de anos anteriores, 2014, 2015, quando eu comecei a fazer esse tipo de aula, Fofura ainda não constava como da Pepsi, e agora já é da Pepsi. Então percebam como a Pepsi procura atacar, né, atuar em várias frentes. Até o salgadinho lá, tipo, que é super consumido pela galera, tal, escolar, a Pepsi vai falar, opa, essa aqui é uma grande oportunidade, hein? Vamos comprar então a empresa que faz o Fofura. E compraram, né? Então só para vocês terem uma ideia da Pepsi, na Pepsi Company, como ela age. Aí a gente tem uma que também é a Unilever, né? A Unilever também é super pesada nesse né, quesito. E a Unilever, normalmente, ela é uma empresa, se a gente colocar aqui todas as categorias, né, de produtos da Unilever, que geralmente age com a área de limpeza, né, de higienização. Então, por exemplo, Comfort, né, de amaciantes, é da Unilever, o Cif, o Axe, lá, o desodorante, o Dove, o sabonetinho lá. Então, isso aqui era mais comum. Né? A Unilever começou assim, Rexona, Omo. Então, vejam o peso das marcas, né? Lux, Seda, 3CM, são empresas de alcance mundial. Brilhante. Então a gente tem muita questão aqui envolvida, né? E aí, quer dizer, a Unilever ficou restrita só à questão da saúde, né, da higiene pessoal que ela começou? Não. Ela não ficou só na Clear, né, como a gente viu. Ela foi atacando para outras marcas, por exemplo, de alimentação, né, do ramo alimentício. Então, ah, que bom, você vai lá, tal, tomar uma sorvetinha, né? É da Unilever. A Unilever comprou a fábrica da Que Bom, né? Então, Mãe Terra, que são produtos mais saudáveis, assim, mais fits, né, orgânicos. A Maisena, né, a famosa Maisena, né, clássica, tradicional Maisena, passou para a Unilever também. Então, percebam como eles agem nessa questão. A Hellmann's, né, maionese, Knorr, né, das sopinhas e tal. Então, essas empresas transnacionais, né, e multinacionais não se limitam somente ao ramo inicial delas. Elas vão atacando para outras frentes, né, Arisco também, né, que é de gêneros alimentícios, para expandir a possibilidade de
comércio e de lucro delas, para elas não ficarem limitadas a somente, né, restritas apenas a um único ramo de atuação, mas elas expandem não só mundialmente, mas também para todas as áreas que elas puderem, certo? É o neoliberalismo. O modelo neoliberal, ele tem esses seguintes aspectos aqui. Porque, como eu já estou dizendo, né, neoliberal, quer dizer, o liberalismo, ele procura ter uma ação cada vez menor do Estado na economia do país, né? Então, esse Estado ele vai deixando de arcar com algumas responsabilidades que eram dele e vai passando para iniciativa privada, né? Para empresas privadas, né? Capitalistas, obviamente. Então, isso ocorre o quê? Uma redução de investimentos públicos. Então, esses investimentos por parte do governo vão deixando cada vez mais de serem feitos, e isso acarreta, né, resulta, leva a uma privatização das empresas anteriormente estatais. Aqui no Brasil, por exemplo, como eu falei que a gente vai dar ênfase no Brasil, a Telebrás. Quer dizer, que era uma empresa nacional, passou para empresas estatais. A Telesp, aqui no Brasil, por exemplo, ela foi comprada pela Vivo, né? Primeiro foi Telefônica, né? A Telefônica é uma empresa espanhola. Geralmente essas empresas, né, a privatização é feita para empresas estrangeiras que têm um poder de compra muito maior que as brasileiras. Então, como é o caso aqui de São Paulo, mais próximos de nós, né, que somos aqui de São Paulo, a Telesp era a empresa que geria a telefonia paulista toda. Ela passou para as mãos da Telefônica, né, uma empresa espanhola, e depois passou para as mãos da Vivo, né? Então, aí, por exemplo, a Telemig de Minas, a Telerge do Rio de Janeiro, a Embratel também, que era empresa, né, nacional. O Banespa, o Banco Banespa aqui de São Paulo, que era o Banco do Estado de São Paulo, é muito tradicional. Talvez vocês, obviamente, nunca tenham falado, mas até os anos 90, né, finalzinho dos anos 90, início dos 2000, o Banespa era um banco muito tradicional, né, onde, por exemplo, né, os servidores públicos geralmente recebiam salário, então era um banco muito grande. Foi comprado, né, pelo Santander, hoje Santander. A Embraer, né, uma empresa super importante de fabricação de aviões, brasileira também, né, começou a receber investimento estrangeiro. Hoje em dia não é mais 100% nacional, estatal. Ela tem boa parte dela de investimentos, né, de sócios, digamos assim, ações compradas por estrangeiros. A Vale, né, que se envolveu nesses desastres todos lá, principalmente em Brumadinho, antes era uma empresa estatal, era do governo brasileiro, que chamava Vale do Rio Doce. Hoje em dia é só Vale. A Companhia Siderúrgica Nacional, na questão do cimento, também passou para a mão dos estrangeiros e por aí vai. Uma outra característica, então, né, a concessão de serviços públicos, sobretudo de rodovias, para iniciativa privada. Então, a concessão não é uma privatização, é diferente. A privatização é quando é vendida, né? E aí essas empresas vão tocar da maneira que elas acharem melhor, teoricamente respeitando algumas leis brasileiras, sim. Teoricamente, porque nem sempre, infelizmente, acontece. Agora, a concessão tem um prazo para durar. Então, por exemplo, a gente vai conceder, agora como tem sido, né, a questão dos parques, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem gerado muita polêmica. Então, tem um tempo para durar, né, porque a concessão é feita sob, né, com respeito a algumas condições. Então, não é vendido, né, de maneira definitiva, e sim concedido. Aí pode ter 10 anos, 20 anos, 100 anos, e aí segue algumas orientações, né, algumas regras para que essa concessão possa acontecer e se manter. Aí o mercado nacional é aberto para mais investimentos estrangeiros, como a gente vê aqui a privatização das empresas estatais, a bolsa de valores, enfim, tem uma série de questões que isso interfere. Então a gente vê alguns canais de televisão, por exemplo, né, a CNN Brasil, originalmente ela é dos Estados Unidos, mas agora ela veio para o Brasil, então quer dizer, é uma empresa estrangeira abrindo capital, né, abrindo sua representação, assim como várias outras aqui no Brasil. Então, as montadoras de carro, enfim, empresas de celular,
e assim vai, né? Então, não são empresas originalmente brasileiras, mas que têm fábricas aqui e produzem aqui normalmente. Assim como de outros ramos também, se a gente for citar, a gente vai mais com 2 horas de aula aí. Então, tem uma retirada de direitos trabalhistas também pelo neoliberalismo, que é para desonerar. Quer dizer, a desoneração é para tirar custos dos empresários, né, das empresas capitalistas, para que elas tenham mais lucro, que é interessante para um governo, né, para um Estado capitalista, porque elas vão gerar receitas, né, para esse país, teoricamente também, né, se pagarem os impostos devidamente. E quanto mais encargos, né, mais obrigações com direitos trabalhistas elas tiverem, menor esse lucro que elas terão. Então tem uma pressão muito forte em cima dos governos, principalmente dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, para essa retirada de direitos trabalhistas, geralmente, né, justamente para que essas empresas tenham menos gastos com empregados. Infelizmente é isso. O número de servidores, né, públicos diminui também, justamente para esse Estado ter cada vez menos responsabilidades, porque o Estado, como está dizendo aqui no último, ele deixa de ser um investidor, né, um controlador, aquele que gere, para ser simplesmente um moderador regulador, que ele vai regular, né, as leis, as regras, regular vem de regra, para essas privatizações, para essas concessões, para esses investimentos estrangeiros, e ele vai se esquivando, né? Se retirando cada vez mais dessa parte de controlador, né? De investidor nos bens públicos para deixar para a iniciativa privada. Basta a gente ver até mesmo que hospitais, né, privados, escolas privadas, anteriormente não existiam e começam a existir nessa questão do neoliberalismo e da globalização. E por último, né, a forte terceirização dos serviços de mão de obra que a gente vê, né, agora a questão da uberização, como se chama, quer dizer, não é nem mais uma terceirização que é fornecido por uma empresa que presta serviços para outra. Agora é você mesmo que presta serviço para outras empresas, sem direitos trabalhistas, como por exemplo um 13º, férias, um seguro-saúde que a empresa conceda, né, na imensa maioria dos casos é assim. Então, tudo depende de você, da sua mão de obra, e você não tem direitos trabalhistas, né, por conta dessa terceirização. Então, essa questão, né, remota, por exemplo, é bem complicada nesse intuito, né, porque não se tem um registro em carteira, né, CLT, e não se tendo registro CLT em carteira de trabalho, automaticamente, né, CLT significa consolidação das leis trabalhistas, você não tem direito a esses benefícios. E isso para quê? Para que as empresas não tenham essas obrigações, né, para desonerar as empresas de pagar, né, de arcar com esses direitos trabalhistas e fazer com que elas tenham cada vez mais lucro. Essa é a lógica do Estado neoliberal, capitalista e do mundo globalizado, certo? Então, eu vou só deixar um videozinho para vocês. Obviamente, o vídeo não vai passar, mas se chama História das Coisas. Vocês poderão ver, né? Eu vou deixar para vocês também lá na nossa aula, no nosso material, para que vocês vejam. Beleza? Então é isso aí, galera. Se cuidem. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.